Olá, demorou, mas voltou. Estou aqui novamente com Redação Oficial, parte 4, dando prosseguimento aos estudos para o concurso público Centro Paula Souza, oficial administrativo, para trabalhar nas ETECs ou FATECs. Por enquanto ainda é só uma promessa, o concurso público que já foi autorizado, estamos aguardando o edital sair, mas já estudando antes aqui a parte de redação oficial que caiu no concurso anterior, pode ser que caia neste novamente. Não vale só para o Centro Paula Souza, vale também para outros concursos administrativos, sobretudo o INSS, sempre cai redação oficial neste concurso do INSS. Antes de continuar aqui, mostrar para você finalmente a videoaula, vou lembrar aqui você o seguinte: domingo conto com a sua presença, 8 da noite, domingo, 8 da noite, mais uma live aqui no canal. Vou falar sobre o concurso público de oficial administrativo, que parece oficial administrativo para trabalhar na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Aquele para trabalhar na DE. Parece que vai sair em novembro. Houve até uns comentários que ia sair dia 1º de novembro. Em 1º de novembro, o edital já acho um pouco improvável, mas está tudo bem encaminhado para que saia logo esse edital. Estaremos de olho e a live vou falar sobre isso e, claro, vou falar sobre o governo, novo governador, quem sabe já tenha saído o resultado 8 da noite. Então, vou falar também aí qual o impacto do novo governo nos concursos públicos. A videoaula aqui, conforme as outras, no começo eu vou explicar o tema, vou ler com vocês o tema e tudo mais, e ao final eu respondo algumas questões. Vamos lá. Vamos lá. Dificuldades da norma culta. Ortografia. A correção na grafia é requisito elementar de qualquer texto, e ainda mais importante quando se trata de textos oficiais. Muitas vezes, uma simples troca de letras pode alterar não só o sentido da palavra, mas de toda uma frase. Com relação aos erros de grafia, pode-se dizer que são de dois tipos: os que decorrem do emprego inadequado de determinada letra por desconhecimento de como escrever uma palavra, e aqueles causados por lapso de digitação. Assim, toda revisão que se faça em determinado documento ou expediente deve ser sempre levar em conta a correta escrita. E aqui veremos então exemplos do que está certo e do que está errado. Vamos lá aqui, ó. Errado. Ele trabalhou como adido de embaixada. Uma palavra estranha aí, adido. Adido, na diplomacia, é uma pessoa que é designada ao pessoal diplomático ou administrativo. Seria este o adido. E o certo é, ele trabalhou como adido à embaixada, com crase e tudo. Outra frase errada: ele vai torcer para o clube do irmão. O certo é, ele vai torcer pelo clube do irmão. Vultuosa quantia foi gasta na campanha daquele vereador. E o certo é, vultosa quantia foi gasta na campanha daquele vereador. E o que seria esse vultosa? Pelo contexto dá para entender mais ou menos o que pode ser, mas mesmo assim vou explicar, é algo grande, um volume considerável. Outro exemplo errado: a estadia do deputado no Rio de Janeiro será breve. E o correto é, a estada do deputado no Rio de Janeiro será breve. E a estada aí no caso é alguém permanecer no lugar por um determinado tempo. Outro exemplo errado: se eu ver o deputado, falarei com ele. O correto é, se eu vir o deputado, falarei com ele. Outro exemplo errado: quero falar consigo. E o certo é, quero falar com você, com o senhor. Outro exemplo errado: este texto foi desclassificado porque está inteligível. E o correto: este texto foi desclassificado porque está ininteligível.
Ininteligível é algo que é incompreensível, de difícil ou impossível compreensão. Outro exemplo errado. Não tenho qualquer vínculo com meus ex-chefes. E o certo, não tenho nenhum vínculo com meus ex-chefes. Ao meu ver, essas crianças precisam de mais carinho e amor. E o correto é, a meu ver, essas crianças precisam de mais carinho e amor. Outro exemplo errado, ele passou muito rápido e desapercebido por todos nós. E o correto é, ele passou muito rápido e despercebido por todos nós. Este termo desapercebido não existe. Errado. Por que você não troca seu candidato? Ao invés de votar em Mário, vote em Walter. E o correto, porque você não troca seu candidato. Em vez de votar em Mário, vote em Walter. Em vez e não ao invés. Errado. Os que desejarem maiores informações deverão se encaminhar à sala da coordenação. E o correto, os que desejarem melhores informações ou mais informações deverão se encaminhar à sala da coordenação. Esse é um erro clássico. Esse maiores informações, nunca use isto. Nunca use maiores informações. Use melhores informações ou mais informações. Até no dia a dia falando fica grosseiro. Errado. Pediu-me que eu ajudasse a discriminar as despesas. E o correto é, pediu-me que eu ajudasse a discriminar as despesas. Aí você vê o discriminar com i, que é o correto. No caso aí, o discriminar seria listar, separar, listar as despesas. É o que dá a entender pelo contexto, é uma listagem. Já esse discriminar com e é retirar a culpa de alguém. A pessoa cometeu um crime, ela prova que não há um crime, e o juiz vai lá e discrimina essa pessoa. Seria mais ou menos nesse sentido. Agora, a sintaxe. É a parte da gramática que estuda a palavra em relação às outras, que com ela se unem para exprimir o pensamento. É a parte mais importante da gramática, porque contribui de modo fundamental para a clareza da exposição e para a ordenação do pensamento. Os problemas mais frequentemente encontrados na construção de frases dizem respeito à má pontuação, à ambiguidade da ideia expressa, à elaboração de falsos paralelismos, erros de comparação, etc. Decorre, em geral, do desconhecimento da ordem das palavras na frase. A seguir, citam-se alguns desses deslizes muito recorrentes na construção de frases registrados em documentos oficiais. Problemas com o sujeito. O sujeito é o ser de quem se fala ou que se executa a ação enunciada na oração. Ele pode ter complemento, mas não ser complemento. Devem ser evitadas, portanto, construções como... Aí vem o errado e o certo. Errado. É tempo do Congresso votar a emenda. E o certo, é tempo de o Congresso votar a emenda. Errado, apesar das relações entre os países estarem cortadas. E o correto, apesar de as relações entre os países estarem cortadas. Então você tem em cima o das, embaixo o de as, que é certo. Mais uma, errado, não vejo mal no governo proceder assim. E o certo, não vejo mal em o governo proceder assim. Errado, antes destes requisitos serem cumpridos. E o certo, antes destes requisitos serem cumpridos. Mais um errado aqui, apesar da assessoria ter informado em tempo. E o correto, apesar de a assessoria ter informado em tempo. Agora, frases fragmentadas.
A fragmentação de frases consiste em pontuar uma oração subordinada ou uma simples locução como se fosse uma frase completa, embora seja usada como recurso estilístico na literatura. A fragmentação de frases devem ser evitadas nos textos oficiais, por muitas vezes dificulta a compreensão. Exemplo: está errado, olha só. O programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional depois de ser longamente debatido. E o correto é: o programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional depois de ser longamente debatido. Note que na primeira ele coloca um ponto final depois de nacional, encerra um período e inicia outra frase. E não precisava, bastava colocar a vírgula, que aí ficaria muito mais compreensível. Também está certo logo abaixo, depois de ser longamente debatido, o programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois vem errado: o projeto de convenção foi oportunamente submetido ao presidente da República, que o aprovou, consultadas as áreas envolvidas na elaboração do texto legal. E como que estaria correto? O projeto de convenção foi oportunamente submetido ao presidente da República, que o aprovou, consultadas as áreas envolvidas na elaboração do texto legal. Note que a frase inteira está falando de uma mesma coisa, não tem que ter o ponto final depois do aprovou. Ponto final é início de uma outra frase e normalmente vai debater sobre outro assunto nessa nova frase. Erros de paralelismo. Uma das convenções estabelecidas na linguagem escrita consiste em apresentar ideias similares numa forma gramatical idêntica, o que se chama de paralelismo. Assim, incorre-se em erro ao conferir forma não paralela a elementos paralelos. E aí vemos o certo e errado. Errado. Pelo aviso circular, recomendou-se aos ministérios economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas. E o certo, pelo aviso circular, vírgula, recomendou-se aos ministérios que economizassem energia e elaborassem planos para redução de despesas, ou que elaborassem planos de redução de despesas. Outro que está correto: pelo aviso circular, vírgula, recomendou-se aos ministérios economizar energia e elaborar planos para redução de despesas. Outro que está errado: no discurso de posse mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição. E o correto: no discurso de posse mostrou determinação, segurança, inteligência e ambição. Então note aí, não ser seguro é mais apropriado usar segurança. E outro que está correto: no discurso de posse mostrou ser determinado e seguro, ter inteligência e ambição. Errado: o presidente visitou Paris, Roma e o Papa. E o certo: o presidente visitou Paris, e Roma. Nesta última capital encontrou-se com o Papa. Aí no caso, a segunda frase explica bem melhor que a primeira. Errado: o projeto tem mais de 100 páginas e muita complexidade. E o certo: o projeto tem mais de 100 páginas e é muito complexo. Ou, uma outra frase certa: o projeto é muito extenso e complexo. Note que a terceira aí bem mais concisa. Errado: ou Vossa Senhoria apresenta o projeto ou uma alternativa. E o certo: Vossa Senhoria ou apresenta o projeto ou propõe uma alternativa. Outro exemplo errado aqui: interventor não só tem obrigação de apurar a fraude, como também a de punir os culpados. E o correto: o interventor tem obrigação não só de apurar a fraude, como também de punir os culpados.
Mais um exemplo errado. O novo procurador é jurista renomado e que tem sólida formação acadêmica. E o correto, o novo procurador é jurista renomado e tem sólida formação acadêmica. Mais uma aqui que está correto. O novo procurador é jurista renomado, vírgula, que tem sólida formação acadêmica. Esta vírgula foi substituída pelo E. Então, ao invés de você colocar o E, como estava em cima, você coloca uma vírgula que subtende-se que é E. O novo procurador é jurista renomado, vírgula, ou E tem sólida formação acadêmica. Partindo agora para erros de comparação. A omissão de certos termos, ao se fazer a comparação, omissão própria da língua falada, deve ser evitada na língua escrita, pois compromete a clareza do texto. Nem sempre é possível identificar pelo contexto qual o termo omitido. Errado. O salário de um professor é mais baixo do que um médico. E o correto? O salário de um professor é mais baixo do que o salário de um médico. Outro exemplo certo, o salário de um professor é mais baixo do que o de um médico. Outro exemplo errado, o alcance do decreto é diferente da portaria. E o correto, o alcance do decreto é diferente do alcance da portaria. Outro exemplo certo, o alcance do decreto é diferente da portaria. Outro exemplo errado, o Ministério da Educação dispõe de mais verbas do que os ministérios do governo. E o correto, o Ministério da Educação dispõe mais verbas do que os outros ministérios do governo, ou o Ministério da Fazenda dispõe de mais verbas do que os demais ministérios do governo. Ambiguidade. Ambígua é a frase ou oração que pode ser tomada em mais de um sentido. Como a clareza é requisito básico de todo texto oficial, deve-se atentar para as construções que possam gerar equívocos de compreensão. Agora uma frase ambígua. Ambíguo. O ministro comunicou ao seu secretariado que ele seria exonerado. E aí fica estranho. Quem seria exonerado? O secretariado ou o ministro? Então, corrigindo, o ministro comunicou exoneração dele a seu secretariado. Daí o ministro está sendo exonerado. E, em seguida, o ministro comunicou a seu secretariado a exoneração desse. O ministro continua sendo o exonerado na história. Outro ambíguo. O deputado saudou o presidente da República em seu discurso e solicitou sua intervenção, mas isso não o surpreendeu. E o que está certo, o que está claro, em seu discurso o deputado saudou o presidente da República. Ponto. No pronunciamento, vírgula, solicitou a intervenção federal em seu estado, o que não surpreendeu o presidente da República. Mais um ambíguo. Roubaram a mesa do gabinete em que eu costumava trabalhar. E uma frase mais clara, roubaram a mesa do gabinete no qual eu costumava trabalhar, ou roubaram a mesa do gabinete na qual eu costumava trabalhar. E encerrando aqui a ambiguidade, mais um ambíguo, sendo indisciplinado, vírgula, o chefe admoestou o funcionário. Admoestar, no caso aí, seria censurar. Ele censurou o funcionário que é indisciplinado, mas o texto aí fica bem confuso de entender. Sendo indisciplinado, o chefe admoestou o funcionário. Quem é indisciplinado, o chefe ou o funcionário? Na outra frase fica bem claro. O chefe admoestou o funcionário por ser esse indisciplinado. Vamos lá, primeira questão. A correção ortográfica é requisito elementar de qualquer texto. É ainda mais importante quando se trata de textos oficiais. Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta de todas as palavras. E aí você começa pela A. Hermético, homogêneo, beneficente. A letra A está errada. Por quê? Não é beneficente,
é beneficente. Aqui é beneficente. Letra B, ansiar, despender e exceção. Está certo. Este é o nosso gabarito. Você tem a C, compunção, sossobrar e consecução. Está errado, pois sossobrar é com cedilha. Sossobrar. D, viço, obsoleto, aldeamento. Aqui encontramos dois erros. Obsoleto não é com dois S, obsoleto. E o outro erro, aldeamento não é aldeamento, é aldeamento. Portanto, está errado aqui. Frontespício, frear, arroubo. Isto está errado, pois a primeira palavra, o correto é frontispício. A alternativa correta é a B. Próxima questão. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, as vogais da língua portuguesa admitem certa variedade de pronúncia, dependendo de sua intensidade. Com essa variação na pronúncia, nem sempre a memória, baseada na audição, retém a forma correta da grafia. Com base nisso, assinalar a alternativa em que a palavra está escrita corretamente. E aí temos as palavras. Letra A, cedilha, está correto. Este é o gabarito. A gabarito é a letra A. Na letra B você tem descrição, com dois S e tudo. Descrição não é com dois S, é assim, ó, descrição com cedilha. E descrição é o que? É a qualidade de discreto. Descrição, aquele que é discreto. É a qualidade do que é discreto. Embutir está errado. É embutir com E. Talvez na pronúncia a gente fala embutir. Eu lembro até que sobre esse negócio de embutir, das TVs embutidas. Vou explicar aqui o que é embutir. Embutir é metido à força ou introduzido. Um exemplo disso que eu estava lembrando aqui é as TVs embutidas. Antigamente tinha o VHS, que era a fita, o videocassete, que a gente dizia assim, o videocassete, e existia uma TV embutida com o videocassete. É que seria isso aí, ó. Aqui no meio tem um videocassete embutido na TV. Embutido seria isso, algo inserido dentro de uma outra coisa, metido à força, que ele está dizendo aqui. Você vê essa televisão na época, era uma modernidade só isso aí. Para você ter noção de como eu estou ficando velho. E por último, despender, está errado, é um E, despender. Despender. Isso significa distribuir, espalhar, prodigalizar, enfim. A alternativa correta é A. Vamos para a próxima questão. Agora, o certo e errado, o CESP. Vamos lá. Considerando o fragmento do texto apresentado, julgue o seguinte item de acordo com o disposto no Manual de Redação da Presidência da República. Aqui não tem o texto para compararmos, só um momento. Pronto. Coloquei aqui embaixo, esse seria o texto, ó. Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua compreensão, a transparência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade. São requisitos do próprio Estado de Direito. É inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois, necessariamente clareza e concisão. Falou e você vai ver que para responder a questão não tem nada a ver com isso. Voltando aqui à pergunta, ele vai falar: a concisão é qualidade da redação oficial que atende ao princípio da economia linguística. Até aqui tudo bem. Concisão é isso mesmo, economia linguística. Segundo o qual se deve reduzir ao mínimo de palavras possível o conteúdo a ser comunicado, evitando redundâncias
ou trechos inúteis. Está certo. A concisão é exatamente para isso. Para você ficar evitando palavras desnecessárias, arrodeios, redundâncias, trechos inúteis, encheção de linguiça. Vamos para a última questão. Agora essa aqui eu achei bem legal, gente. Olha só. A correção ortográfica é requisito elementar de qualquer texto. E ainda mais importante quando se trata de textos oficiais. Assinale a alternativa que apresenta a vogal ou encontros vocálicos necessários para complementar na ordem apresentada as seguintes palavras. E aí você vê trechos de palavras aqui fragmentadas, com esse espacinho, são as lacunas para você preencher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Como está na sequência aqui, vai continuar na sequência aqui embaixo. E aí é muito fácil. Ah, eu não sei que palavra é essa. Usa o raciocínio lógico. Olha só. Aqui está o U. Você pega o U e põe aqui, ó. Rebucar. Não pode ser. Rebucar. Você conhece essa palavra? Eu também não. Rebocar. Então, já dá para ter noção do que ele quer aqui. Não é ou. É rebocar. É ó. Aqui só pode ser o ó. Rebocar de reboque. Então, aqui o ou não é. O ou não é. Olha que maravilha. Já ficamos entre duas questões. Aí você vai para a segunda letra. Lavoura. Lavoura não existe. Existe lavoura. Com O, U. Já temos o gabarito. Mas vamos continuar para termos certeza. Bandeja. Tá certo? Não é bandeja. É bandeja. O E aqui. Aqui tem um E, tá, pessoal? Colheita. Tá certo? Depois vem o U aqui. Acudir. Tá certo? Bobina. Tá certo? Feminino. Tá certo? Acarear. Tá certo? Você poderia até responder por palavras mais fáceis. Por exemplo, feminino. Você sabe que aqui é um I. Você pega de trás para frente, qual que seria o I aqui, ó? Aí você ficaria entre a B e a E. Veja como uma questão dessa é tão simples de responder. Se você soubesse mais uma palavra, por exemplo, deduzisse que aqui é acudir, pronto, você já matava a questão também. A alternativa correta é a E. Por hoje é só. É isto. Espero que tenha gostado. Mais uma vez, importante aqui reforçar, aguardo você 8 da noite no domingo, dia 28 de outubro, 8 da noite, mais uma live aqui no canal. Vou falar sobre o governo e tudo mais. Lembrando que o próximo vídeo, pode ser que antes da live saia um vídeo sobre convocações na autarquia hospitalar municipal. Eu acho importante falar sobre essas convocações. Fiz lá para a AGPP, Agente de Gestão de Políticas Públicas. Acho que é isso. Seria o administrativo da prefeitura, que já tem muito tempo que foi homologado esse concurso. O pessoal talvez tenha esquecido. Começaram as convocações 1 ano e pouco depois. Por isso é importante não perder as esperanças e também é muito importante, prestou o concurso, tenha paciência. Não é comum que chame já em seguida. Com exceção, claro, da saúde e educação. Embora a HM seja saúde, mas quem estava lá era o prefeito, ex-prefeito João Dória, e aí brecou essas nomeações, agora está evoluindo, está começando a chamar. Vou comentar sobre isso no próximo vídeo. Fique atento. É isto, domingo, 8 da noite. Até a próxima. Valeu! It's harder than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. Got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, beer to the cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. I never had a plan, just to live it for the minute. Yeah, way down yonder on Chattahoochee, I do have much of money.